Glória a Deus, louvado seja o Elohim, o absoluto, o Criador dos céus e da terra, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus e a vida eterna, o desejado de todas as nações, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o advogado de todos os cristãos, o juiz dos vivos e dos mortos, o possante de Jacó, o excelso de Judá, o magnífico de Israel, aquele que a Bíblia diz em Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que deu a sua vida há mais de 2000 anos atrás, realizando o projeto da salvação, da redenção, da minha e da tua vida. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a minha gratidão, a Ele a minha ministração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, saudando a todos os irmãos e irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, também aqueles que são participantes através do Facebook, no grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração, Batismo Verdadeiro em Nome de Jesus, o único Deus, e outros grupos do Facebook, nos quais eu participo. Também vocês que são meus seguidores através do Instagram, aqueles que se inscreveram também na minha página no Facebook e aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. A todos vocês, a minha gratidão, o meu amor, o meu carinho, porque vocês são a causa da realização desta obra, da existência deste ministério, transmitindo através das redes sociais para todo o Brasil e todo o planeta Terra, vários países do mundo, em nome de Jesus Cristo. Mais uma noite aqui buscando a unção, poder, a glória de Deus, e agora convidando você para o momento mais importante de nós aprendermos de Jesus Cristo, aquele que é manso e humilde de coração, como diz Mateus 11, 29, segundo Pedro 3, verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, também a Bíblia nos diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, disse Jesus, que de mim testifico. Abre a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ler depois também Números, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, verso 1 em diante. E Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, um homem de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta menina, que era uma menina, uma jovem que cria em Deus, que servia o único e verdadeiro Deus, que louvava e adorava a Jeová, e ela disse à sua senhora, a saber, a esposa do general Naamã, tomara
que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele a restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que foi trazida da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste de vestimenta, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando aí a ti esta carta, essa missiva, saibais que eu te enviei Naamã, general, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Também no livro de Números, capítulo 5, versículo 1 em diante: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo homem ou mulher leproso, todo aquele que padece de fluxo, e todos os imundos, por causa da contaminação do contato com algum morto, desde o homem até a mulher, os lançareis para fora do arraial, os lançareis para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais Deus habita. E os filhos de Israel fizeram assim, lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Da mesma forma que aquele que peca, daquele que comete iniquidade, ele é separado de Deus, ele é lançado fora do arraial, que simboliza o povo de Deus, a igreja de Deus, a comunhão com Deus. Todo aquele pecador está fora da comunhão com Deus, está fora da intimidade com Deus, mas Jesus Cristo, ele veio para nos reconciliar com Deus, ele veio para nos trazer salvação, redenção e vitória sobre o pecado. Também no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4: tudo aquilo que outrora foi escrito para nossa instrução, para nosso ensino, para nosso doutrinamento, foi escrito para que pela constância, em outra tradução de Bíblia diz, pela paciência e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos firmes na esperança. Isso é, firmes em Jesus Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. Oramos a Deus, clamamos a Deus nessa hora. Pai eterno, Deus todo-poderoso, divino mestre, meu rabi, meu professor, meu conselheiro, fonte de toda sabedoria, revelação e discernimento, Pai, eu me entrego a Ti agora. Eu quero que o Senhor se apodere agora
da minha fraca e imperfeita vida, Pai, para que eu seja nesta hora um vaso de bênção, um instrumento nas tuas mãos, para transmitir a tua palavra no poder, na unção, na coragem, na intrepidez, na ousadia, na virtude do Espírito Santo, Pai. Usa-me nesta hora, dá-me sabedoria divina, Pai, revelação divina, para que eu possa ensinar os oráculos eternos, os mistérios divinos da tua palavra. Prepara, Pai, o coração deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga, deste ouvinte que vai ouvir a tua palavra, que ao ouvir possa crer, ao crer possa entender, compreender. Abre a mente, abre o entendimento da sabedoria espiritual, e assim que esta pessoa tome a decisão maior, a decisão principal da sua vida, Pai, que é obedecer, que é praticar a tua palavra, que é viver a sua vida guiado, dirigido pelos conselhos e ensinamentos preciosos desta Bíblia Sagrada que está diante de mim nesta hora para transmitir a tua palavra. Fala, Deus, fala, Deus, que o teu servo ouve. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação, da minha mensagem, que não é minha, mas a mensagem de Deus, a mensagem do Espírito Santo, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que purifica, a palavra que santifica, regenera, vivifica, dá salvação, dá vida eterna, a palavra que produz um novo nascimento na vida do homem e da mulher que crê e recebe esta palavra, que abre o seu coração para receber o Senhor Jesus Cristo. Meu tema é uma lepra chamada pecado, uma lepra chamada pecado. Em Romanos 15, verso 4, a Bíblia diz que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é para nosso ensinamento espiritual. A Bíblia está cheia de parábolas, de símiles, de metáforas, de comparações, de coisas materiais, de coisas físicas, até da própria natureza, muitas vezes, para nos ensinar verdades extraordinárias, espirituais, que trazem edificação para a nossa vida. Eu vou usar esta doença da antiguidade, que ainda existe em muitos lugares, essa doença chamada lepra, neste tema, uma lepra chamada pecado. A lepra nós podemos comparar com o pecado. Vamos usar esta comparação, comparando a lepra, essa doença terrível, essa doença incurável da antiguidade, comparando com os efeitos nocivos, efeitos terríveis, efeitos destruidores que o pecado, a iniquidade, a maldade, a impiedade, os vícios, os maus costumes, a prostituição, toda sorte e tipo de pecado tem trazido efeitos de destruição na vida do ser humano. Mas pastor Flávio de Oliveira, o que era a lepra? A lepra era uma doença terrível que causava feridas no corpo da pessoa, ia matando aquela pessoa míngua, aquela pessoa começava até mesmo a cheirar mal, caía um pedaço no corpo daquela pessoa. Era uma doença incurável, era uma doença terrível, e esta doença, ela era contagiante, ela passava de uma pessoa para outra.
homem que era contaminado pela lepra, como a Bíblia diz que Naamã, o general do reino da Síria, era um homem rico, um homem poderoso, influente, era uma celebridade, mas ele estava contaminado com esta doença chamada lepra, e ele estava numa situação terrível, numa situação difícil, porque aquela pessoa que era vítima da lepra, ela não podia ter comunhão com outras pessoas, ela tinha que ficar isolada, então ele não tinha contato com a sua esposa, eu não sei, a Bíblia não fala se ele tinha filhos e filhas, mas se tivesse, não podia ter contato com seus filhos, com as suas filhas, com a sua família, com seus amigos, com nenhuma pessoa, porque a lepra podia ser transmitida através da respiração, através até mesmo das roupas, através até mesmo dos pratos que aquelas pessoas comiam, precisavam ser bem lavados para que não contaminasse somente aquela pessoa que estava doente com a lepra, que usava aqueles utensílios. E assim também o pecado contagia. Um homem contaminado pelo pecado, uma mulher contaminada pelo pecado, leva outra pessoa, às vezes uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, é contagiado por outra pessoa para praticar o pecado, para praticar a maldade. Um viciado contagia o outro a praticar o vício, a provar o vício, o alcoolismo, a maconha, as drogas, porque o pecado, ele contagia, uma pessoa contagia a outra. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. E o pecado, ele começou não nesta terra, ele começou no Éden celestial. A Bíblia diz, Isaías 14, 15, Ezequiel 28, que o pecado começou lá no céu. Também você pode ver em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, ali em diante. Então o primeiro pecado foi cometido por Lúcifer, estrela da manhã, filha da alva. E a Bíblia diz que houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra Lúcifer e a terça parte dos anjos de Deus, que foram rebeldes contra Jeová e seguiram a Lúcifer, e eles perderam a batalha, e esses anjos caídos e Lúcifer, o seu chefe, foram lançados no planeta Terra. E ali o diabo, então, quando ele caiu nesta terra, caiu do Éden celestial para o Éden desta terra, o Éden terreno, e ali ele contaminou, ele contagiou a Eva e contagiou Adão para que pecassem. Gênesis capítulo 3, desobedecendo a ordem de Deus, e aquele primeiro casal pecou, e o pecado reinou na vida deles. Então a lepra contagia, o pecado contagia, a lepra separa as pessoas umas das outras. Aquela pessoa que abraçava sua esposa não pode abraçar mais. Aquela pessoa que tinha comunhão com outras pessoas, até mesmo se fosse alguém que pertencesse a uma comunidade religiosa, uma igreja, já não podia pertencer mais, tinha que ficar separada. A lepra, esta doença terrível, separava as pessoas, e o pecado, ele causou separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, que não possa ouvir a nossa oração.
mas os vossos pecados, diz a Bíblia, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não ouça as vossas orações, os vossos pedidos, o vosso clamor. Então o pecado, ele causa separação entre o homem e Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou eles para fora do Éden terreno, que simbolizava a comunhão, a intimidade, a perfeição que eles tinham naquele lugar maravilhoso, na intimidade com Deus, e eles perderam aquela intimidade, perderam aquela comunhão, foram separados da presença de Deus por causa do pecado. E a lepra também, ela matava, ela causava morte. Não havia na medicina humana cura para a lepra naquela época, não havia um remédio, um medicamento, não havia algo, só Deus é que pode curar da lepra. Só Deus. A Bíblia diz em Mateus 8 ali, Jesus encontrou um homem leproso, e aquele homem disse: se tu quiseres, Jesus, tu podes me curar. E Jesus disse: eu quero, e curou aquele leproso. Só Deus é que pode curar da lepra, e só Deus é que pode curar a tua alma, o teu espírito, dessa doença terrível chamada pecado, essa doença que mata. Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Também a lepra afastava as pessoas, e muitas vezes um pecador, as pessoas se afastam dele, se afastam daquele criminoso, se afastam daquele assassino, se afastam daquele ladrão, se afastam daquela prostituta, se afastam daquele drogado. Muitas vezes até a família despreza aquela pessoa, joga de lado, não ajuda mais, diz: não adianta. Ele vive pecando, ele vive praticando roubos, ele vive no mundo da prostituição, do crime, do pecado. Então as pessoas se afastam daquela pessoa. Eu li num livro de teologia que quando alguma pessoa encontrava um leproso, gritava: imundo, 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 e se afastava daquela pessoa para não ser contaminado. Talvez uma mulher ali andando com seu filho, com seu menino, e ali vem vindo um leproso, com a sua pele caindo, cheio de feridas, cheirando mal, com as suas roupas rasgadas, velhas, sujas, porque viviam afastados das pessoas. E ali aquela mãe disse: menino, não te aproxima deste homem, não te aproxima desta pessoa para não ser contaminado. Veja que humilhação. Quem sabe você tem sido humilhado, quem sabe ninguém mais te socorre, ninguém mais te estende a mão, ninguém mais te ama. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que te ama, o Deus que curou na mão Ciro, aquele general do exército da Síria, que tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha palácios, tinha tudo do bom e do melhor, mas não tinha saúde, estava morrendo com a lepra. E ele foi ao profeta Eliseu, e Eliseu mandou que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele obedeceu a palavra do profeta, ele creu na palavra do profeta. Se você crê, eu sou profeta de Deus para ministrar sobre a tua vida. Deus vai te repreender este pecado, Deus vai repreender essas perturbações, te libertar do pecado, te libertar dos vícios, te libertar dos maus costumes, te libertar das garras de Satanás, e você vai estar livre, liberto desta lepra chamada
pecado, e aquelas pessoas que se afastaram de ti, porque você vivia praticando o pecado, elas vão se aproximar, elas vão vir e vão ver a obra que Deus realizou na tua vida, vão ver que você agora é um novo homem, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, como diz 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus quer te curar a tua alma, curar o teu espírito, operar a cura interior na tua vida, porque a obra de Deus é de dentro para fora. Dentro de ti está esse germe, esse micróbio, esta lepra chamada pecado. Certa vez eu li num livro ali de ciências que muitas vezes a fruta que a pessoa compra na fruteira, no comércio ali, ela está bichada por dentro. Muitas vezes se olha aquela fruta, está bonita por fora, se olha aquela maçã, está linda, está vermelha, e você não vê nenhum buraquinho naquela fruta, mas o micróbio está lá dentro, o germe está lá dentro, a contaminação está lá dentro daquela fruta. Muitas vezes você olha para uma pessoa bem arrumada, bem vestida, dirigindo o seu belo carro, a sua Ferrari, e você diz: que pessoa que tem sucesso, que pessoa feliz. E aquela pessoa é uma pessoa viciada, é uma pessoa oprimida, é uma pessoa perturbada, é rica financeiramente, é rica materialmente, mas é pobre espiritualmente. A Bíblia diz em Provérbios 13, verso 7, a quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e a quem se faça pobre tendo grande riqueza. Aquele que tem muita riqueza dessa terra, mas é pobre espiritualmente, é perturbado, é oprimido, é uma pessoa triste muitas vezes, que não tem nem gozo para gozar as riquezas que possuiu nesta terra. Esse é pobre espiritualmente. Mas aquele homem de Deus, filho de Deus, filha de Deus, se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Pode morar num barraco, pode morar num lugar humilde, mas tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo, tem paz, tem alegria, tem esperança, tem felicidade, é uma pessoa abençoada, tem um sorriso no rosto, tem um glória a Deus para o Espírito Santo, e este é rico espiritualmente. Naamã era rico financeiramente, pobre espiritualmente, mas ali ele viu o poder do Deus Jeová, ele viu o poder do Deus Criador dos céus e da terra, que o restaurou daquela lepra, e ele foi abençoado pelo poder de Deus. Eu quero orar em teu favor nesta noite. Você que está no arraial dos leprosos, que é o tipo do mundo, o arraial dos leprosos, que é o tipo do mundo, você vai vir para o arraial de Israel, que é o tipo da igreja. Aqueles que estavam no arraial de Israel, que eram contaminados, eram lançados, enviados para o arraial dos leprosos. O arraial dos leprosos é o mundo. Eu te digo, o mundo não tem paz para te oferecer, alegria verdadeira para te oferecer, que o meu Deus ele tem. Salmo 16, verso 11, na presença de Deus, abundância de alegria, na sua mão direita, há gozo e paz. Neemias capítulo 8, verso 10, alegria que Deus me dá, que Deus te dá, que Deus vai te dar nessa noite, ela vai te dar força, vai tirar o desânimo, o cansaço. Você vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, abençoada, renovada, fortalecida e ungida pelo poder do Espírito Santo. Eu quero orar em teu favor nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. Aceita Ele, Ele está te chamando. Como diz ali em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer te restaurar nesta noite, curar o teu espírito, operar a cura interior, porque Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, de Êxodo 15, 26, Lucas 5, 17, Salmo 103, verso 3, Ele tem a cura principal, que é a cura interior. Muitas vezes as feridas desse corpo, você compra um remédio na farmácia, um bálsamo, um remédio para ferida, passa até mesmo babosa, que é medicinal, daqui a pouco você está curado, sarado. Mas as piores feridas estão na nossa alma, estão no interior, é depressão. Quantas pessoas nos dias em que nós vivemos sofrendo com depressão? Deus quer repreender essa depressão, Deus quer restaurar o teu desejo de viver, a alegria de viver, pelo poder do Espírito Santo. Então, entrega a tua vida para Ele. Fecha os teus olhos agora, vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, eu sinto a Tua glória, sinto o Teu poder, sinto a Tua unção, sinto a Tua presença divina, que enche o céu, que enche a terra e enche o meu coração de gozo, de paz, de alegria, Senhor, de fé nesta palavra, esta palavra que não muda, Pai, esta palavra que não falha, que o Senhor disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E sobre esta palavra, todas as promessas de Gênesis, Apocalipse, que o Senhor deixou para os seus filhos, para as suas filhas, para o seu povo, para a sua igreja, e eu invoco o Teu nome agora, para abençoar esta pessoa, este homem, esta mulher, este amigo, esta amiga, este que está sofrendo, doente, enfermo. Receba a cura divina agora, receba a unção que vai restaurar a tua saúde e vai te dar força, energia e vigor. Queima, Pai, queima toda sorte, tipo, espécie de doença, enfermidade, de vírus, de bactérias, de germes, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa pessoa receba a cura, receba a renovação das células imunizadoras do organismo, Pai, a renovação da sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a cura, repreende o câncer, a tuberculose, Pai, doença no coração, no pulmão, no pâncreas, nos rins, no fígado,